Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar nesse vídeo meu processo começando meu primeiro sketchbook. Como assim, meu primeiro sketchbook? Pois é, gente, minha jornada com a arte é uma coisa meio louca, de muitos vais, voltas, anos e anos de total instabilidade. Então eu sempre fiz minhas artes, meus desenhos, pinturas em lugares assim soltos, papéis soltos, e eu nunca tive assim um lugar para juntar tudo, onde eu realmente possa praticar e ver minha evolução ao longo do tempo. E eu resolvi fazer isso, então, fazer o sketchbook, que nada mais é do que um caderno assim, de arte, de desenho, e eu acho importante ter esse lugar. Eu quero melhorar meu desenho, minha pintura, para poder fazer um trabalho que eu gosto mais, para poder estar mais satisfeita com o meu trabalho da pintura em pedra, da pintura em geral. Eu quero muito melhorar o meu desenho por conta disso. E eu espero que vocês gostem assim, de ver o meu processo começando ele. Eu fiz só 3 folhas. 3? É, 3. Então depois, daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, eu vou mostrar então todo ele, a tour por todo o sketchbook, pra vocês verem minha evolução ao longo do tempo. Então nesse vídeo vai ser começando o sketchbook. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, que vocês se divirtam. Esse cabelo. Esse YouTube é pra mostrar, pra ter um registro da minha evolução ao longo do tempo, meu aprendizado. E eu espero que daqui a alguns meses a gente possa dizer, nossa, como que ela evoluiu. Eu espero, gente. Vamos torcer para que isso aconteça. E é isso, gente. Vamos lá, então? Eu resolvi começar fazendo uma lua na capa. Eu tô bem nessa vibe, assim, cósmica de fazer lua, estrela, planeta. Quem assistiu meu vídeo do Bullet Journal provavelmente deve estar percebendo isso, que eu quero simplesmente fazer lua e estrelas em tudo. E quem não assistiu, assiste lá. É bem bacana, eu também sigo um tema parecido. E gente, eu simplesmente gosto de fazer isso, estou gostando de fazer isso no momento. O importante, né, é fazer uma coisa que inspire, mesmo não sendo uma coisa assim muito original, essa lua. Mas é uma coisa que eu gosto e que me inspira e que eu gosto de olhar para essa capa. Então, gente, eu pulei a primeira folha e fiz essa página para escrever desenhos assim que eu quero aprimorar, coisas que eu gosto de desenhar e que eu quero melhorar. É para ter mesmo uma ideia. Sempre que eu ficar sem ter ideia do que fazer, eu posso vir nessa página e eu posso olhar essas coisas. Eu fui escrevendo raposas, corujas, pássaros, árvores, duendes, diferentes coisas mesmo que eu quero, que eu gosto e que eu quero aprimorar e que eu quero aprender a desenhar. Gente, eu peço desculpas novamente pela sombra. Eu ainda não consegui solucionar isso, mas eu tô trabalhando em solucionar e eu espero que no próximo vídeo realmente, de fato, isso vai ter sido solucionado. Aí agora, gente, eu usei uma foto minha de referência, minha com a minha filha e meu marido, para fazer esse desenho. No caso, eu vou fazer eu e minha filha. E esse desenho, gente, é para um desafio que tem no Instagram que se chama Meet the Artist, que basicamente você faz um desenho seu e coloca diversas características suas para as pessoas saberem sobre você. A primeira vez que eu tô fazendo isso, e sinceramente eu não gostei tanto assim de como ficou o desenho, mas paciência, gente. Tem que ter paciência comigo mesma. E eu fui colocando, né? Claro, eu coloquei minha filha, gente, comigo, porque simplesmente ela está comigo sempre. Desde que eu me tornei mãe, ela faz parte, assim, de mim. E as coisas na minha mochila são coisas também de bebê. Quem é mãe sabe, nossas bolsas, quando tem um bebê, não são bolsas, assim, realmente nossas. São bolsas que tem coisas de bebê, que tem fralda, que tem roupinha de bebê, que tem comidinha de bebê, água do bebê. É isso, gente. É isso que tem na minha mochila. Essa é a minha realidade. Não teria como mentir pra vocês. Então, e essa é a minha mochila. Não tem nada de glamouroso. É simplesmente a minha mochila cheia de coisas de bebês. Gente, eu usei tinta acrílica para pintar, mas eu não acho que tenha sido uma boa escolha para esse desenho. E aí eu fui escrevendo, né? Fui pintando.
as coisas que eu gosto. Tem a parte, né, das coisas que eu gosto e das coisas que eu não gosto. As coisas que eu gosto eu coloquei chá, cerveja, sushi, ramen, gatos, rock. Tanto rock é a música quanto rock, né, de rock painting, de pintar pedras também. E bullet journal, travel, viagem, minha família, anos 80 e One Piece. Gente, e agora o negócio ficou feio mesmo, como se já não pudesse ficar pior do que já estava. Minha filha veio, acordou, veio, mexeu tudo, rabiscou no meu desenho. Eu acabei colocando tinta onde não era para colocar, tentando lidar com ela ali. Aí eu acabei cagando tudo também mais ainda. Enfim, eu e ela acabamos por fazer essa cagada fenomenal no desenho. E, gente, aí eu tentei consertar, né? Fui tentando consertar o que já estava numa situação lamentável, mas é isso, gente, faz parte. Aí depois simplesmente eu apaguei o lápis que ela rabiscou e tentei consertar, né, toda a cagada que ela fez e a cagada que eu fiz antes também. Aí eu tive que escrever tudo de novo. Ah, meu Deus, sério, essa página me deu trabalho, porque eu não estava gostando, eu não estava ficando satisfeita, eu tentava sempre fazer alguma coisa para melhorar um pouco. E, gente, a cara da minha filha, eu não gostei de como ficou a cara dela. Sério, gente, mas fazer o que, gente? Eu tentei melhorar várias vezes, mas ficou daquele jeito, né? E aí eu voltei na página de desenhos para praticar e fui contornando os desenhos, fui terminando, finalizando. É isso, gente, não ficou assim nada. Ficou bem assim. Orgânico. Orgânico, não sei a palavra, mas enfim. Aí agora, gente, vamos passar para uma próxima página. Eu usei como inspiração uma loja não, um artista, não sei exatamente, um artista que tem uma loja no Instagram. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês. Eu tenho pintura, sei lá, deles na minha parede e eu simplesmente fui olhando para a raposa e eu fiz uma raposa bem parecida com a deles. Por isso, né, eu usei como inspiração aquela pintura que estava na minha parede para fazer a minha raposinha e fui fazendo essas plantinhas também, que também foi inspirado na pintura, que também a pintura tem algumas plantinhas. E é isso, e fui fazendo a composição do jeito que eu achei legal. E fui colocando essas flores também, que isso foi meio que invenção minha. Ai, gente, eu resolvi, né, usar esse giz pastel. Eu não uso isso, gente, há muitos anos. Sério, muitos anos que eu não uso esse negócio. E sei lá, gente, mais de 10 anos, sério, mais de 10 anos. Então, na verdade, eu não sei como usar isso. Então, mas não me perguntem por que eu resolvi usar. Porque eu não queria usar tinta acrílica de novo. E foi isso que veio na cabeça de usar, gente. Foi simplesmente. Eu resolvi experimentar e ver no que ia dar. E no fim eu até gostei desse aspecto que deu, de que espalhou coisa giz pra tudo que é lado. Eu acabei gostando desse efeito que deu, que foi meio que sem querer, mas acabou que eu gostei, ficou interessante. E aí eu resolvi então usar o bendito do giz de novo nessa raposa também.
Como eu disse, faz muito tempo que eu não uso esses giz, então eu realmente estava ali tentando, experimentando, tentando chegar a algum lugar com esses giz. Gente, sinceramente não sei se rolou, se não rolou. Eu gostei bastante de usar, gostei bastante, eu gostei desse negócio de passar a mão no giz, eu gostei de fazer isso. Acho que no final das contas eu gostei de como ficou essa raposa e eu queria ter mais cores para esse giz. Eu fiquei com vontade assim de ter mais material assim de giz para trabalhar, de fazer isso de novo com mais material mesmo, ter mais cores e aprender melhor como usar, porque eu gostei de usar, eu gostei mesmo de usar esse giz, de pintar com ele. E aí eu fui arriscar de tentar pintar, né? De passar a caneta por cima e não deu tanto certo. A posca não estava dando muito certo. Eu estava na verdade arriscando, né? Estragar minha caneta. Eu não recomendo vocês fazerem isso. Eu não sei se isso é recomendado assim fazer. Eu não sei se pode passar esse tipo de caneta por cima de giz oleoso. Então eu simplesmente estava ali arriscando e tentando. Aí eu tentei uma outra caneta que ficou um pouco melhor, mas ficou. Quer dizer, não é que ficou melhor, pegou melhor, mas ficou muito grosso, gente. Ficou esse preto grosso. E eu achei que eu tinha estragado o desenho completamente, a pintura, porque ficou um preto muito grosso e eu não gostei desse preto grosso que ficou. Então eu vou tentar consertar isso, né? Com dourado, para tentar assim amenizar um pouco esse preto que ficou. E vamos ver se vai dar certo. Aí eu já fui tentando com uma outra caneta também, gente. Isso aí foi muito tentativa e erro. Ver as canetas que davam certo e as que não davam. Então terminamos o setup do sketchbook e vocês podem ver como que ficou. Então, gente, é isso. Obrigada por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado de ver o meu processo. E desculpa, gente, realmente não é uma coisa maravilhosa, mas é o que deu pra hoje, né, gente? Daqui a alguns meses eu espero que possa ser bem melhor. Eu espero que a tour seja mais interessante, assim. Tenham artes melhores. Eu espero, gente. Mas espero que tenha sido pelo menos divertido acompanhar e ter assistido esse vídeo, esse registro. Não esquece de se inscrever no canal para você poder acompanhar essa minha evolução ao longo do tempo e ver minhas pedras, mais tutoriais de pintura em pedra e mais conteúdo sobre arte e criatividade no geral. É isso, gente. Beijo, tchau!